Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Bom momento a todos. Na aula de hoje, né, de produção textual, nós vamos retomar esse assunto, que é o tema explorado nessa unidade, nesse capítulo, né? Então, nós estamos estudando o gênero textual entrevista, tá? Esse é o gênero textual onde uma ou mais pessoas fazem perguntas aos entrevistados, né? Aquilo como a gente viu na abertura da unidade, né? Que nós temos o quê? O entrevistador ou vários entrevistadores, como a gente viu lá no início, né? Como tem no programa Roda Viva, que é um programa que ainda existe na televisão brasileira. E aí nós temos várias pessoas fazendo perguntas para uma única pessoa. Ou a gente tem aquela entrevista direta, né? Onde um pergunta e o entrevistado responde, tá? É um gênero textual que consiste no diálogo entre duas ou mais pessoas, né? Então a gente trabalha o quê? A gente trabalha essa troca, né, de informações, onde um pergunta e o outro responde. É um dos meios, é um dos gêneros textuais mais utilizados pelos meios de comunicação, nas revistas, na internet, na televisão, no rádio. E também a gente tem essa nova mídia, que não é tão nova assim, mas que algumas pessoas começaram a descobri-las recentemente, que é o podcast, né? O podcast é como se fosse um vídeo, mas sem imagens, é só com som, né? Então, a pessoa segue um roteiro também, né, de organização, de como vai funcionar aquela entrevista ou aquele programa, e aí a pessoa consegue ouvir esse programa enquanto faz outras coisas, né? A pessoa tem a possibilidade de acompanhar aquele programa, é como se fosse um programa de rádio, mas previamente gravado, porque os programas de rádio geralmente eles são ao vivo. Então, sugiro a vocês que acompanhem algum podcast, né? Que inclusive a nossa atividade desse momento vai ser com essa mídia, tá? Então, a entrevista é esse gênero textual, né? Que os entrevistadores eles fazem perguntas aos entrevistados com o intuito de obter informações ou declarações, tá? Que reforcem algo que já foi dito antes ou que tragam novas informações a respeito. Lembrando aqui, gente, a gente falou de entrevistas no início da unidade, como essas de personalidades, né? Que um cantor, um ator, um diretor, e aí essa pessoa ela é entrevistada e ela fala sobre a vida, sobre a carreira, sobre essas questões. Isso é um tipo de entrevista, com certeza. Mas nós temos também as outras entrevistas, aquela que quando alguém passa por ti na rua, um repórter ele vai e faz uma e te chama para te participar de uma entrevista que ele está dando. Você não, pode não ser especialista em nada, mas ele quer o quê? Ele quer informações sobre pessoas comuns, né? Como a gente vê diariamente em todos os jornais. Sempre tem uma entrevista com alguma pessoa normal, com alguma pessoa comum, né? Justamente para apresentar um ponto de vista divergente ou recorrente a respeito de alguns assuntos. Né? Sempre que a gente assiste uma reportagem, está falando sobre a quantidade de buracos na rua lá no Jardim São Cristóvão. Aí vão entrevistar um morador da região. Por quê? Porque ele mora ali, ele conhece, ele já está ali há algum tempo. E aí tem que ter também esse ponto de vista da pessoa que fala, certo? Da pessoa que está fazendo a denúncia, ok? Ah, a entrevista ela tem um papel importante, pois ela transmite informações sobre assuntos diversos, né? Ah, tanto que a gente vê o quê? Que a gente vê que as entrevistas elas podem ser feitas com pessoas famosas, com pessoas comuns, com especialistas nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, por exemplo. Fala-se muito com médicos, com cientistas, com infectologistas, por quê? Porque eles são especialistas nesse assunto. Quando o assunto é saúde, a gente tem que falar com quem? Com os médicos, né? Porque eles estudam o assunto, eles são especialistas nessas questões e eles sabem o que é consenso ali naquele meio científico, né? Não é porque uma pessoa acredita numa coisa que aquilo vira verdade. A gente precisa ter em mente que o estudo científico ele é embasado em testes e ciência e várias outras tentativas para poder saber o que funciona e o que não funciona. A gente não pode se embasar apenas em uma opinião ou apenas num ponto de vista, né? A gente precisa observar os outros lados, inclusive o que estão dizendo os especialistas no assunto, certo?
As notícias, né, elas têm um teor, certo? E aí, às vezes, a entrevista é baseada naquilo que está dito na notícia. Mas aí existem outras questões que fala-se especificamente sobre um assunto, sobre uma matéria específica, né, quando fala-se com algum especialista sobre determinado assunto. As entrevistas, elas também têm características, né? Então, por se tratar de interação entre pessoas, né, que pode ser uma ou pode ser mais, a entrevista tem como principal característica a oralidade e o discurso direto. Tia, o que é discurso direto? Discurso direto. Nós temos dois tipos de discurso principais, né? Discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele que a gente reproduz exatamente o que foi dito. Por exemplo, ele é sempre em primeira pessoa. Eu estava ali e falei, está na hora de todos participarem. Isso é um discurso direto. O discurso indireto. A professora chegou na sala e ela disse, né? Então aqui a gente tem o pronome em terceira pessoa, no caso ela, e a gente tem o verbo conjugado em terceira pessoa. Ela disse, tá? Disse, está na hora de todos sentarem. Ou quando eu digo o que outra pessoa falou, como outra pessoa se comportou. Então o discurso é indireto. Já na entrevista, o discurso tende a ser direto, né? Porque se eu estou fazendo uma pergunta a você, você vai respondê-la de uma forma precisa e eficaz. Pronto, então são suas palavras reproduzidas ali. O diálogo, quando ele for transcrito, a gente tem que transcrever exatamente o que o entrevistador perguntou e o que o entrevistado respondeu, certo? Tem que falar exatamente da maneira que aquilo foi falado e, inclusive, apresentar os aspectos da oralidade, né? Como eu já falei para vocês, algumas entrevistas elas são mais interessantes quando elas apresentam isso, né? Como que o entrevistado estava se comportando, se ele estava alegre, se ele estava sério, se ele sorriu, se ele não sorriu. Então, isso tem que estar transcrito também, certo? A gente utiliza também os sinais de pontuação, como a interrogação, as reticências, o travessão, as aspas principalmente para indicar a fala do personagem, do entrevistado, quando ele está reproduzindo, né? Quando a gente está reproduzindo algo que foi dito. Tá? Os parênteses também são muito utilizados para descrever ações. Por exemplo, o entrevistado responde algo e aí entre parênteses a gente coloca como ele estava se comportando. Ah, ele sorriu bastante. Ah, ele parecia desconfortável. Tá? Então, isso demonstra, né, serve para demonstrar como era que era o comportamento naquele momento. A gente tende a ver as entrevistas de uma maneira mais formal, né? Principalmente na exposição das perguntas, porque o entrevistador, né, o jornalista, ele tende a fazer essa exposição de perguntas de uma maneira mais formal, com mais cuidado, tá? Mas há também uma multiplicidade, né, uma mescla, uma mistura entre a informalidade proporcionada justamente pela oralidade, certo? Porque a gente escreve de uma forma, mas a gente não fala exatamente dessa forma, né? Apesar de que no jornalismo existe toda essa tentativa de escrever exatamente como se fala, mas na prática não é bem assim que funciona. Então, por mais que o jornalista, o entrevistador, ele tente fazer essa coisa de uma maneira mais formal, a resposta do entrevistado, ele deve ser também o quê? De acordo com aquilo que foi perguntado, tá? E também de acordo com o público. Se for uma entrevista a respeito de saúde, geralmente vai ter um pouco mais de seriedade. Já se for com um artista, vai ser um pouco mais informal. Então, isso também deve ser levado em conta. A entrevista, a gente pode estruturá-la da seguinte maneira. Peguem papel e caneta aí e anotem. Definição do tema, tá? Roteiro, título e revisão. Esses são os principais. Elas podem se comportar de outra forma, claro. Mas a gente tem esses pontos principais. A definição do tema. A gente tem que definir o ponto da entrevista. O que é que a gente vai abordar nessa entrevista? Qual vai ser ali a base que essa entrevista vai se desenvolver?
Segundo ponto, roteiro. O roteiro vai guiar o entrevistador no momento das perguntas, tá? Ele deve ser elaborado a partir do assunto que ele escolheu lá na definição do tema. Depois, você faz a entrevista, analisa tudo e aí você vai fazer o quê? Vai definir o título, tá? Então, primeiro você define o tema, depois o roteiro e depois de finalizada a entrevista você escolhe o título, tá? E por último, uma revisão. A revisão, ela é muito importante, tá? Porque para não ir informações verídicas, para não ir a sua interpretação, ao invés de ser exatamente o que o entrevistado quis dizer, tá? Então isso tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter também cuidado com a transcrição, com a gramática utilizada, com o português utilizado, tá? A revisão deve ser feita de todo o conteúdo. Aspectos como a coerência, né, que eu já falei para vocês sobre, a coesão, a gente precisa analisar com muito cuidado e com muita atenção. A gente tem alguns tipos de entrevista também, né? Tem a individual, que geralmente são entrevistas jornalísticas, tá, gente? Existe também aquele pessoal que faz entrevistas em programas de talk show e tudo mais, mas a gente aponta aqui para as entrevistas jornalísticas que tem geralmente esse ponto, tá? A gente tem alguns tipos de entrevistas. A entrevista individual, aquela que é agendada previamente, que a gente conversa com a pessoa, faz perguntas e respostas. A de rotina, tá? Que são aquelas que são sobre fatos corriqueiros do dia a dia. A gente tem em grupo, tem a exclusiva, tem pesquisa, tá? Que é realizada com especialistas. Tem a de personalidade, que retrata o perfil de uma pessoa pública. E tem também a opinativa, tá? A opinativa ela é realizada com pessoas que possuem conhecimento aprofundado, que são especialistas, tá? Ou atleta, estudiosos, cientistas, profissionais que já entendem do assunto há muito tempo para debater determinado assunto. Então, ali ela já tem um viés, tá? Então, eu vou passar a atividade para vocês. Eu peço que vocês estudem o tema, se aprofundem e pesquisem, que eu vou passar uma atividade de produção textual, entrevista, etc. Certo? Então, é isso. Até a próxima. Vou aguardar a atividade, tá? Vai ter um prazo também para vocês fazerem. E boa tarde, até logo.